Bom, então vamos lá começar com palavras que a gente erra, né? Com muita facilidade, justamente às vezes por não entender a diferença entre um e outro. Primeira delas, vamos ter de sons também. Primeira delas é you and me, you and I. Então, toda vez que a gente está falando de pessoas, né? E aí a gente quer ser específico de ela nunca fala com você e comigo, ou comigo e com você. Ou eu e você estamos, sei lá, conversando. I don't know, qualquer coisa do tipo. Deixa eu pegar aqui de novo. Cadê meu caderninho? Aqui. Primeiro de tudo, nem estava aqui, mas eu lembrei de um outro erro comum, another misused word, que é a seguinte, na verdade é mais uma situação, que é a seguinte. Em português a gente fala assim, meu pai, minha mãe, meu tio, o papagaio e eu. Na verdade, mentira, a gente faz isso em inglês. A gente começa aqui, ó. Eu, meu pai, minha mãe, meu tio, papagaio, cachorro e o vizinho, vamos no clube. Eu, meu primo, eu, o João e o Marco, a gente vai nadar na piscina. Então a gente sempre começa, eu. Em inglês, você é sempre a última pessoa. Então você vai fazer assim, ó. My dad, my mom, my uncle, the parrot, and I. Você é sempre o último na hora de praticação. Aí agora falando do you and I, you and me. Qual é a diferença? Aqui tem até um problema de verbo também, mas vamos focar aqui nas pessoas primeiro. You and I, a gente vai utilizar sempre quando tiver uma ação na sequência. Então, you and I like chocolate. Diminuir um pouquinho. You and I work here. You and I study English. Estou até fazendo frases bem simples, tá, gente? O objetivo aqui é mais focar no you and I do que no resto da frase, tá? Então, a gente sempre vai dizer you and I quando a gente, na verdade, tiver pessoas praticando a ação. Enquanto que you and me é no final. Quer dizer, no final é relativo, né? Porque você tá no meio de uma frase, você não tenta estar pensando se é no começo ou no final. Mas tá recebendo a ação. Então, por exemplo, the boss is gonna talk to you and me. O chefe vai falar com você e comigo. Então, ele não vai falar com you and I. Não. The boss is gonna talk to you and me. She's gonna invite you and me, I don't know, for the party, for the meeting, you choose. You and me, tá vendo, ó, verbo. Até por isso que eu falei que é no final, né, ó, porque for the party não tá no final, tá no meio, ó. É muito relativo, eu não gosto muito de nomenclaturas tipo posição, que quando você tá conversando em inglês não tem posição, né, você não tá pensando, esse é o começo, esse é o meio, esse é o fim. Tá num terço da frase. She's gonna invite you and me. Poderia ter o with, mas não o invite, né? We speak with. Vai, vamos pegar a Isadora perguntou do with. She wants to speak with you and me. Então, assim, toda vez que a gente... Aqui tá praticando, certo? Aqui, a ação tá depois. Aqui a ação tá antes. É ação mais you and me. Aqui é you and I mais ação. Pode ser que tenha uma preposição, pode ser que tenha... Mas foca na ação, porque tem frase que não vai ter preposição, mas ação sempre tem, né? O talk não pode colocar o with? Pode colocar o with, ele é mais... Eu não gosto muito da palavra informal, porque nem sempre você vai ter informal, mas o talk to é o mais comum, vamos dizer assim, tá? Mas você pode dizer, the boss is gonna talk with you and me. Não, é menos comum, mas tá certo. Tá bom? Acho que eu aprendi no Chaves, o burro veio primeiro. Então, mas aí só naquela explicação lá do, né, da primeira, quando for
My father, my mother. Então, mas em inglês não. Em inglês o burro vai por último. Português é primeiro, né? Eu, meu pai, minha mãe. Em inglês você não fala I, my father, my mother, my dad. Não, você não faz isso. Tá? Em inglês você põe você por último. Mas depois que vem a ação. Tá vendo? My dad, my mom, my uncle, the parrot, and I. E aí, gente, eu até comentei com vocês que eu lembrei de um outro erro comum. Ó, era um erro só, já tô falando de 3 aqui. O primeiro é a posição do I na frase. O segundo é realmente a explicação que eu queria trazer. E o terceiro é, cuidado quando você fala assim, you and I. Eu quero falar assim, nós dois somos amigos. Aí você fala assim, you and I, qual que é o verbo para I? Am. Friends. Não, não é I am friends. Tem 2 pessoas. You and I é a mesma coisa que we. É we are, não é we am. Então, só cuidado para não ser induzido aqui ao erro, que é outro erro comum aqui. You and I are friends. Olha aqui, ó. Então, a gente tem me. Eu coloquei um object, subject para os amantes da nomes gramaticais aqui, mas vocês sabem que eu não sou adepta a isso, né? Mas tá aqui para agradar gregos e troianos. My mother always cooks for you and me. Tá vendo, ó? Olha o verbo aqui, ó. Lembra que eu falei? Ação, aí depois vem a pessoa. The sun will shine on you and me. Agora, quando a gente tiver uma pessoa praticando a ação, então lembra que primeira pessoa, depois vem a ação, ó. You and I will have to do something about it. You and I like each other. Eu e você, a gente se gosta. Então, ó, you and I am here to help him. Não, you and I are here to help him. Opa, peraí que eu tô atrapalhando aqui a tela. Pra variar, sempre atrapalha, gente. Vou começar a fazer live onde eu não apareça mais, que assim eu não atrapalho. Dramática. Mulheres. Peraí, gente, aguenta aí. Ai, ai. Não, aqui, ó. Peraí, que eu tô saindo de cena. Pronto. Tá? You and I are here to help him. Don't forget that. Agora a gente também tem o between you and me. Onde que a gente põe? A gente põe antes, põe no meio, põe depois. Gente, o bom do between you and me é que tanto faz. Porque isso daqui é basicamente uma expressão. Então, você pode falar, putz, entre eu e você. Né? Meio que você tem até uma pausa. Ó, vou fazer isso, mas ó, entre eu e você. Gente, ó, vou contar um segredo aqui pra vocês, mas ó, entre eu e você, tá? Eu e vocês, na verdade. Don't tell this to anyone else. It's just between you and me. Between you and me, I don't think she has a chance of getting that promotion. But between you and me, he's not the best option for this job. Tá? Então, tanto faz o between you and me. Ah, e aí tanto faz também o between you and I, tá? Que até acho que talvez vocês pudessem perguntar isso. É a mesma coisa. Between you and I, between you and me. Tá bom? Beijo, meus amores. Take care of yourselves and see you next time.